Queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Neste domingo nós estaremos estudando a lição que tem como título o Ministério da Igreja. Estaremos estudando as diferentes funções e ofícios e as qualificações que são exigidas para o exercício do ministério. Veremos também que o ministério não é algo inventado pelo homem, mas é algo que foi criado pelo próprio Deus, como diz aí no textuário da lição, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Isto está em Efésios capítulo 4 e o versículo 11. Nós vamos ver aqui no primeiro tópico o ministério sacerdotal de todo crente. Por que ministério sacerdotal? Porque na antiga aliança era assim que era chamado, né, o ministério. O ministério era o ministério sacerdotal, né? E o cristão ele não deixou de exercer o sacerdócio. Ele continua exercendo o sacerdócio, né? Então, por isso mesmo, o ministério sacerdotal de todo crente. Nós vamos ver que na antiga aliança isso vai começar lá desde o início, passando por pelo menos 4 fases. O autor ele apresenta aqui essas 4 fases importantíssimas, né? Ele vai dizer aqui que ela começa com os cabeças de cada família. Logo quando o homem peca ali, no começo do livro de Gênesis, quando o homem pecou, houve a necessidade de que houvesse um sacrifício. E nós vamos ver mais à frente, Caim oferecendo ali as primícias do fruto da terra. E Abel também oferecendo ali o seu sacrifício, né, do seu cordeiro ali. Diz assim, Gênesis capítulo 4, versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, né? Então, até aqui a leitura. Veja, eles estão oferecendo o seu sacrifício ao Senhor. Isso é muito importante. Começa com os cabeças da família. Isso depois vai continuar lá na época dos patriarcas, né? Os patriarcas vão continuar com essa prática. Aí nós já estamos numa segunda fase, já vendo os patriarcas dando uma continuidade a isso, né? Nós vamos ver que Abraão ele oferece sacrifícios pela sua família. Nós vamos ver que Isaac oferece sacrifício, Jacó oferece sacrifício. Então, isso também foi feito na época dos patriarcas. E aí, continuando ainda, irmãos, depois toda a nação de Israel foi colocada como uma nação sacerdotal, né? Uma nação sacerdotal para exercer o sacerdócio. Então, todos eles ali, eles foram chamados para quê? Para exercer essa função, mas no sentido de apresentar a Deus aos outros povos, né? Então, qual era a função de Israel na questão sacerdotal? Eles teriam que apresentar a Deus aos outros povos. A missão deles era fazer com que Deus fosse conhecido aos outros povos. Mas depois, Deus ele vai limitar esta prática à família de Arão. Então, para ser sacerdote, tinha que ser da família de Arão. Daí nós podemos dizer assim, né, que todo sacerdote era levita. Todo sacerdote era levita. Mas nem todo levita era sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote, ele não bastava apenas ser levita. Ele tinha que ser também da família de Arão, né, que era levita. Então, ele tinha que cumprir esse requisito. Fora alguns outros requisitos, né? Além de ser da família de Arão, o sacerdote ele não podia ter defeito nenhum. Ele tinha que ser esteticamente
ele tinha que ter uma aparência bonita, né? Ele não podia ter defeito, não podia ter nariz comprido, ou nariz chato, ou a orelha muito grande, ou ter problema nos olhos, né? E isso vai aumentando, essa lista vai aumentando com o decorrer das coisas que vão sendo exigidas do sacerdote, porque o sacerdote tinha que ser perfeito. Por quê? Porque o sacerdote apontava para a pessoa de Jesus. Ele apontava literalmente para a pessoa de Jesus. E Jesus é o sacerdote perfeito, né? Então, por isso que o sacerdote, ele tinha que ser perfeito. Tá certo? Nós vamos ver que essa doutrina, ela é confirmada no Novo Testamento, né? No Novo Testamento, ela é confirmada. Por quê? O sacerdócio, como eu falei aqui, ela vai apontar para a pessoa de Jesus. E também, por extensão, vai apontar para a igreja. Nós agora somos sacerdotes também. Eu e você somos sacerdotes do Senhor Jesus. Glória a Deus. Em Apocalipse, capítulo 1, e o versículo 6. Deixa eu ler aqui para os irmãos. É muito importante este versículo. Diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Então, veja, essa doutrina, ela passa para o Novo Testamento. E ela nos apresenta como sacerdotes também, ela nos coloca como sacerdotes, né? Nós também agora apresentamos os sacrifícios ao Senhor. Mas quais são os sacrifícios da nova aliança? Os sacrifícios da nova aliança são, por exemplo, sacrifícios de louvor, né? Os sacrifícios de louvor é um dos sacrifícios da nova aliança. Um outro sacrifício, né? E esse sacrifício ele é muito importante que ele seja feito. É o que diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, quando fala para nós apresentarmos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É o sacrifício também. Então, na nova aliança, nós apresentamos a Deus o nosso louvor, nós apresentamos o nosso corpo, e apresentar o nosso corpo significa nos apresentarmos por inteiro a Deus. Significa nos apresentarmos na nossa completude a Deus. Fazer a Deus aquilo que lhe agrada. Pois a Bíblia diz assim, que onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Mateus capítulo 6, deixa eu ler para os irmãos aqui. Mateus capítulo 6 e o versículo 21 diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então veja aí a importância de nós, né, nos oferecermos como sacrifício. Nesse sentido, todo cristão é o sacerdote do seu lar. Você, meu irmão, você é o sacerdote do seu lar. Você apresenta a sua família a Cristo. Você, meu irmão, você, minha irmã, vocês são os sacerdotes do lar de vocês. Glória a Deus, porque vocês apresentam a família de vocês ao Senhor Jesus. Nesse sentido, todos nós somos sacerdotes do Senhor Jesus. Mas a Bíblia, né, no Novo Testamento, ela vai trazer algo que vai fechando um pouquinho mais essa questão, né? Por quê? Porque, em um sentido, todos nós somos sacerdotes, mas no Novo Testamento nós também temos a estrutura ministerial, né, do Novo Testamento. Existem também pessoas que foram especificamente escolhidas por Deus para exercer o sacerdócio. Exercer o quê? O ministério. Hoje nós falamos mais ministério, né? Na Nova Aliança, para exercer o ministério. E aí, nós temos aqui, já no tópico 2, o ministério quíntuplo.
E aí nós vamos ver que Deus, ele colocou, né? Ele deu uns para apóstolos. E aqui está falando diretamente da pessoa do Senhor Jesus, né? Porque nós temos os dons espirituais. Os dons espirituais são os dons dados pelo Espírito Santo. São os dons espirituais, né? Os 9 dons. Tem mais dons do que os 9? Tem, né? Mas nós temos os 9 dons listados. Esses são os dons dados pelo Espírito Santo. Nós temos o dom de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Lembra que Jesus, quando conversou com a mulher samaritana, ele falou assim: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede água, tu é que lhe pediria. E ele te daria água viva. Então, Jesus é o dom de Deus. E os dons ministeriais? Os dons ministeriais são os dons de Cristo. Olha só. Então você tem os dons do Espírito Santo, né? Os dons do Espírito Santo, que são os dons espirituais. Você tem o dom de Deus, que é a própria pessoa do Senhor Jesus. E você tem os dons ministeriais, que são os dons de Cristo. É nesse sentido que o apóstolo Paulo fala, se referindo à pessoa do Senhor Jesus, dizendo assim: e ele mesmo deu uns. Ele quem? Jesus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amém? Então é nesse sentido. Então, veja só que interessante. É um quíntuplo, né? Um ministério quíntuplo. Temos 5 coisas aqui. Veja que a palavra apóstolo está aqui, né? E apóstolo significa mensageiro, alguém enviado em uma missão. Mas olha, irmãos, hoje nós estamos vivendo em uma época de muitos apóstolos, né? Existem apóstolos hoje? Será que hoje existem apóstolos? Existe. Existem apóstolos hoje. Deus continua chamando apóstolos hoje. Mas os apóstolos que nós temos hoje, veja bem, não estão no mesmo patamar que os 12 apóstolos. Não. Eles não são, né, da mesma categoria, se podemos dizer assim, né? Eles não são da mesma categoria dos 12 apóstolos. Não. Né? Os 12 foram os 12. Né? E eu acredito que no lugar de Matias, né? Porque Matias ele foi escolhido para ser apóstolo também, né? Mas o apóstolo Paulo ele vai entrar depois, né? Eu acredito que o apóstolo Paulo ele foi o apóstolo que foi colocado no lugar ali de Judas, né? Porque Judas ele traiu Jesus e depois eles escolheram Matias. Mas a gente percebe que depois não se fala mais nada sobre Matias. Então, eu creio que o apóstolo Paulo ele é colocado ali para estar nesse lugar aí dos 12, né? E o próprio apóstolo Paulo ele fala assim, que ele trabalhou mais do que todos os apóstolos. Ele fala assim, porque eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Aí ele continua dizendo assim, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Né? Ele fala assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolos. Não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E eu trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Né? Então, veja bem, o apóstolo Paulo ele vai falar isso. Então nós temos aí os 12. E nós temos apóstolos hoje? Temos, mas não no mesmo patamar dos 12. Tá certo? E o que é o apóstolo? O apóstolo é aquele que tem uma chamada muito específica. Ele tem uma chamada muito, mas muito específica. É uma chamada muito forte. É uma chamada muito íntima. Entende? É uma chamada
ela é uma chamada assim, muito singular, que alguém olha assim e fala, mas aquele homem ali, ele tem uma chamada muito especial. Todo mundo percebe, porque é uma chamada muito especial, é uma chamada muito forte, entende? Então, esse é o apóstolo. O apóstolo, ele recebe de Deus graça para fazer maravilhas, ele funda igrejas, né? Ele, no lugar que ele está, milagres acontecem, maravilhas acontecem, né? E ele tem experiências com Deus que os outros nunca tiveram e nem vão ter, né? Porque é um particular de Deus com ele, né? Nós temos aí, por exemplo, nós podemos dizer que é um apóstolo, pastor José Satiro, né? Pastor José Satiro, o Senhor se manifestou para ele de uma maneira poderosa, né? E ele foi para a Colômbia e fez uma obra gigantesca, maravilhosa, né? Então, ali é um apóstolo, né? O nosso pastor presidente, pastor José Wellington, não é verdade? Um apóstolo, né? A chamada é uma chamada muito singular, é uma chamada muito especial, muito forte, apóstolo. Mas nós temos também profeta, né? E a Bíblia, ela distingue, né, o profeta, né, principalmente no Novo Testamento, profeta e profecia. Nós temos o ministério profético, principalmente no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos ainda alguns profetas? Temos, né? Temos, né? Mas depois nós vamos ver mais o dom de profecia. Nós vamos ver que parou. Nós vamos ter um profeta, por exemplo, chamado Ágabo. E Ágabo, ele vai ligar Paulo e vai dizer, o varão de quem é isto aqui, olha, vão fazer assim e assim com ele em Jerusalém. Profeta Ágabo, profeta de Deus, era profeta, né? Então, nós tínhamos alguns profetas no Novo Testamento. E às vezes Deus levanta. Deus pode levantar um profeta hoje? Pode, por que não? Profeta, ele é profeta, não é que ele tem o dom de profecia, ele é profeta. Mas é coisa assim, esporádica, é coisa rara, né? Nós temos hoje em dia na Bíblia, mais assim, na nova aliança, vamos dizer assim, mais o dom de profecia, né? E a maior profecia é a palavra de Deus. E aí nós temos, né, o evangelista. O evangelista é aquele que é ganhador de almas, né? Ganhador de almas, é aquele que ganha almas, é aquele que, meu Deus do céu, ele tem uma facilidade para ganhar almas para o Senhor Jesus, não é? Ele tem facilidade para, quando ele prega, quando ele louva, as almas vêm para o Senhor Jesus, né? Nosso pastor, quando ele faz o convite, meu Deus do céu, quando ele lança a rede, vem um monte de almas para o Senhor Jesus, não é verdade? Né? Ele prega a palavra, louva ao Senhor, e quando ele lança a rede, daqui a pouco você vê uma alma vindo, vê outra alma vindo, vê outra alma vindo. É coisa tremenda, irmãos. É o evangelista nato, né? É o evangelista nato. Glória a Deus. Deus faz assim, né? E a Bíblia diz, quem ganha almas, sábio é. E nós temos também os pastores e mestres, né? O pastor possui a função de apacentar, né? Enquanto o mestre é de ensinar. Será que nós podemos ter isso numa mesma pessoa? Podemos. É aqueles que pregam ensinando e ensinam pregando. Uma bênção, né? Conseguem pregar ensinando e ensinar pregando, né? Mas são coisas distintas. Pregação é uma coisa, ensino é outra coisa. Agora, quando você tem isso em uma pessoa, Deus dá para uma pessoa essas duas coisas, e a pessoa consegue fazer as duas coisas em uma só, aí é uma bênção. Glória a Deus. São ministérios que Deus dá. Então é o quíntuplo ministério, né? O ministério quíntuplo aí que nós estamos falando para os irmãos. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos aí também, olha, os diáconos e presbíteros. Olha, importantíssimo, né? O que nós seríamos sem os nossos diáconos, né?
Os diáconos fazem um trabalho maravilhoso, um trabalho fantástico, um trabalho de excelência, né? Os diáconos fazem, né? E os presbíteros, que têm o sentido de ancião, irmão, tem uma responsabilidade muito grande. Isso me faz lembrar o apóstolo Paulo em Éfeso, quando ele se reuniu com os presbíteros de Éfeso. Por quê? O presbítero é aquele que ajuda o pastor. O pastor, muitas vezes, ele precisa de ajuda. E quem é que vai estar ali para o auxiliar, para o ajudar? É o presbítero. O presbítero é aquele que ajuda o pastor. Que o nome do Senhor seja glorificado e adorado por isso. E quantos, né, no nosso setor, quantos presbíteros de valor que nós temos, né? Quantos que dirigem congregações aí, fazem um trabalho de excelência nas nossas congregações, dirigem, ministram ceia, fazem a obra do Senhor, né, dão a bênção apostólica. Tudo aquilo que o pastor faz, o presbítero faz, ele exerce a função pastoral. Isso é muito importante. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aqui, irmãos, terminando, nós não poderíamos deixar de falar das qualificações para o ministério, né? Olha, irmãos, qualificações de natureza moral. Aquele que está no ministério ele não pode, né, ter uma vida imoral, né? Ele não pode ter uma língua suja, não é verdade? Crente falando palavrão, isso não pode. Servo de Deus falando coisa que não deve, isso não pode, não é verdade? Porque as qualificações para o ministério, elas são importantes. Mas não é só isso, né? O coração também tem que estar limpo. E a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Às vezes o coração está cheio de coisa que não agrada a Deus e a boca vai falar, vai soltar pela boca. Então, olha, é importante ter aí uma vida irrepreensível. Irrepreensível não significa sem pecado. O autor coloca isso aqui, isso é muito importante. Não significa sem pecado. Porque todos nós pecamos. Nós estamos constantemente pecando. E eu vou dizer mais. Enquanto nós estivermos na terra, nós vamos estar pecando. Mas significa que nós devemos estar sendo cuidadosos, procurando nos afastar do pecado, né, para agradar a Deus. Qualificações de natureza social, né? Ajudar o próximo, né? Não ser soberbo, não ser arrogante. Irmão, obreiro não pode ser arrogante. Obreiro tem que ser humilde, né? Humilde, que vem de humus, né? Terra. Não, obreiro tem que ser humilde. Obreiro não pode ser arrogante. Não é verdade? Por quê? Porque isso reflete nas pessoas. Nós somos um espelho, nós somos a carta lida. Nós precisamos ter um convívio amigável com as pessoas. Não podemos ser aquele obreiro carrancudo, né? Aquele obreiro briguento, sabe? Aquele obreiro que arruma confusão por tudo. Se for tirar de algum cargo, já arruma confusão. Não, o nosso convívio social deve ser um convívio com mansidão. Glória a Deus. E aqui, terminando já, indo para o término, olha, as qualificações para o ministério aqui, né? Nós precisamos ter essas qualificações morais e essas qualificações sociais, né? E principalmente ter o cuidado com a nossa família, né? A Bíblia diz que aquele que não sabe governar a sua própria família negou a fé e é pior do que o infiel. Então nós temos que, né, ser amorosos com o nosso filho, com a nossa esposa, irmãos. Ser amoroso com a esposa, né? Precisa. O obreiro, ele precisa ser amoroso, né? A esposa é a glória do varão. Ele precisa cuidar bem da glória dele, né? Não é verdade? Então isso é muito importante. Então essa lição ela é muito importante porque ela mostra, né, o ofício ministerial, né, os diferentes aspectos que tem esse ofício, né, e como nós devemos exercê-lo, que nós possamos exercer o nosso ofício ministerial com sabedoria. E aqueles que foram chamados para o ministério, que exerçam com amor,
sabendo que um dia nós vamos dar conta ao Senhor daquilo que nós estamos fazendo. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.